Vamos ver a definição da resistência elétrica e calcular a resistência para o caso de um fio retilíneo. E depois vamos ver como é o campo elétrico no interior do resistor em relação ao campo nas outras partes do circuito. E com isso a gente vai poder ver como deve ser a distribuição de cargas na superfície do resistor. Vamos lá. Considere um tubo de linhas de campo elétrico em um meio com uma certa resistividade eta. Pela lei de Ohm, esse tubo de linhas de campo elétrico vai ser também um tubo de linhas de densidade de corrente. Pegando duas equipotenciais φ1 e φ2, sendo φ1 maior que φ2, e um contorno de integração gama entre esses dois, a gente define a resistência elétrica R, que é dada pela razão entre a diferença de potencial e a corrente. A diferença de potencial é a integral de linha ao longo do contorno do gama de φ1 a φ2, e a corrente o fluxo de J em uma dessas superfícies equipotenciais. Vamos usar isso para calcular a resistência de um fio retilíneo. Então vamos pegar um fio cilíndrico com uma área de seção transversal A e um comprimento L, e feito com um material com uma resistividade eta, e as suas extremidades ligadas a uma fonte DC. E com isso a gente tem uma corrente I fluindo pelo circuito. Vamos adotar o eixo X coincidente com o eixo do resistor. E vamos deixar de lado as cargas superficiais e os campos externos, só para não complicar os desenhos. Vamos ver só o que está dentro do resistor. Vamos tomar também o caso idealizado, com as linhas de campo todas retas e confinadas aí no volume entre os dois eletrodos, da mesma forma que a gente faz em capacitor de placas paralelas idealizado. Dessa forma, a gente vai ter um campo elétrico uniforme, que é escrito dessa forma: mesma intensidade e mesma orientação em qualquer ponto do resistor. Uma vez que a gente tem o campo uniforme, com as linhas todas retas, as equipotenciais vão ser planas, aqui no caso são circulares e perpendiculares às linhas de campo. Tendo o campo elétrico, a gente tem a densidade de corrente, que pela lei de Ohm dá E0 sobre eta ao longo do X. E naturalmente essa densidade de corrente também é uniforme. A corrente, por sua vez, é o fluxo de J numa superfície aberta, que aqui vai dar apenas o módulo de J vezes A. E no final a gente tem E0 sobre eta A. Só recapitulando tudo num desenho, dentro do resistor a gente tem isso aqui. Mesma densidade de linhas em todos os locais, e o campo elétrico e a densidade de corrente paralelos entre si. E naturalmente uma corrente externa I, que está ao longo do J, e as equipotenciais em diversos locais. Com essas informações, a gente pode determinar a diferença de potencial entre as equipotenciais que estão na extremidade do resistor. E fazendo as contas, vai dar E0L, que numericamente é um valor positivo. Portanto, o potencial em x igual a zero é maior que em x igual a L. Fazendo um gráfico, a gente teria algo desse jeito. Ou seja, quando caminhamos ao longo da corrente, a gente tem uma queda no potencial. Tendo a diferença de potencial e a corrente, a gente tem a resistência, que vai dar essa conhecida fórmula da resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Agora vamos fazer algumas observações. Primeiro, repare que essa fórmula foi deduzida para o fio reto, então a rigor ela não se aplica para fio curvado. A gente vai ver mais para frente um exercício calculando a resistência no caso de um fio curvado. Outra coisa é que a área A, essa área A que aparece no denominador, é a área transversal da distribuição das linhas de J, que aqui coincidiu ser exatamente a área da seção transversal do fio. Portanto, a resistência ela é determinada, além da resistividade, pela forma como o J se distribui dentro do material. Uma forma de representar uma resistência elétrica é através de um estrangulamento num fio. Aqui a gente tem um fio resistivo ligado a uma fonte de força eletromotriz. Na parte de baixo a gente tem um resistor, que é um estrangulamento no fio. A gente tem cargas distribuídas em toda a superfície do fio, que geram um campo elétrico no seu interior e movimentam as cargas. E esse movimento resulta na densidade de corrente J, que macroscopicamente é dado pela corrente I. Na parte de fora, a gente também tem os campos que não estão mostrados no desenho para não complicar, que é o campo elétrico e o campo magnético. Aqui a gente está focando apenas o interior do fio. Como a corrente I é a mesma em qualquer ponto do circuito, no resistor em particular, o campo elétrico precisa ser mais intenso.
No desenho, a gente tem as linhas de campo elétrico, que vão ser também as linhas de J. Esse campo elétrico mais intenso, ele é estabelecido por uma concentração maior de cargas superficiais nas suas extremidades.